Um dos segredos mais bem guardados da Igreja Católica. O vídeo de hoje é sobre este tema. Do que eu estou falando? Olá, eu sou Marcos Cobalt, sou jornalista, sou católico. Durante 3 anos trabalhei na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. E aqui no meu canal eu trago para vocês notícias, debates e reflexões sobre a nossa fé católica. Quero saudar aqui os parceiros do canal, o Santuário do Caraó, localizado no município de Caibaté, nas Missões do Rio Grande do Sul. Quero te convidar a conhecer este local histórico e muito importante para a Igreja Católica no Rio Grande do Sul. Você que é gaúcho, você que é do oeste de Santa Catarina, do sul do Paraná, cogite esta possibilidade de ir lá conhecer as missões do Rio Grande do Sul. Na descrição do vídeo eu deixo as redes sociais e mais informações sobre o santuário. Qual é um dos segredos mais bem guardados da Igreja Católica? A escolha de um bispo. E hoje eu vou contar um pouco de como acontece a escolha de um bispo. E algumas informações sobre este processo certamente vão surpreender a você. A primeira delas, quando você olha para os bispos, o seu bispo diocesano, bispos auxiliares, você imagina que ele deva obrigatoriamente ter mais de 50 anos, mais de 25 anos de padre, uma excelente formação. Nada disso. O primeiro e o segundo critério para que um sacerdote seja escolhido bispo é ter 35 anos de idade no mínimo e 5 anos de ministério ordenado. Isso mesmo, já bastante jovem podem ser nomeados bispos. Não há nenhuma restrição do Código de Direito Canônico quanto a isso. Então não precisa ter 60, 65, 55 para ser escolhido bispo. A partir dos 35 anos de idade, já é possível. Outros critérios importantes que fazem parte desta escolha está a sólida formação religiosa. Pede-se até doutorado, mestrado. Há alguns casos de bispos que não têm mestrado e doutorado, mas é recomendado que o tenham, especialmente na área de direito canônico, de sagradas escrituras e de liturgia. Passado então os primeiros critérios para um padre ser escolhido bispo, quais são os passos seguintes? Quando uma diocese está vacante ou quando o bispo apresenta a sua renúncia, inicia-se então um processo de escolha de um novo bispo diocesano ou, para o caso de um bispo auxiliar, para trabalhar junto com o arcebispo metropolitano. Então, começa-se uma seleção de possíveis candidatos, uma lista de nomes que passará por uma investigação muito rigorosa, muito sigilosa. Se esta seleção, se estas entrevistas vazam, as consequências são bem graves. Pois a partir do momento que se começa a triagem de nomes para um possível bispo, ela pode vir de qualquer lugar, não apenas da diocese que está precisando de um novo bispo ou que está solicitando ao Papa um bispo auxiliar. Como assim? Aqui em Porto Alegre, no ano de 2010, o arcebispo metropolitano, Dom Dadeus Grins, contava com 2 bispos auxiliares e solicitou à Nunciatura Apostólica um terceiro bispo auxiliar para colaborar no trabalho na Arquidiocese de Porto Alegre. A solicitação chegou à Nunciatura Apostólica, vários nomes certamente foram entregues a ele, e no final das contas chegou ao Papa Bento XVI 3 nomes. 2 deles ninguém sabe, talvez algumas pessoas saibam. Um nome todos nós sabemos quem é.
era Dom Jaime Spengler. Então, Frei Jaime Spengler, então escolhido pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar de Porto Alegre, um catarinense de Gaspar que estava trabalhando em Curitiba. Provavelmente, quem respondeu ao inquérito sobre o histórico, sobre a formação do Frei, foram padres, talvez o bispo de Curitiba, talvez religiosos de Santa Catarina que o conheciam, mas certamente poucos ou nenhum aqui do Rio Grande do Sul, para onde ele viria trabalhar, foram entrevistados por simplesmente não o conhecerem. Na Arquidiocese de Porto Alegre, hoje isso acontece novamente, pois 3 dos 4 bispos auxiliares são oriundos de outros locais do Brasil, do Paraná, um trabalhava em Brasília e o outro em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Apenas um dos 4 bispos era originário do clero de Porto Alegre e este então deve ter passado pela entrevista de seus colegas sacerdotes e também de alguns bispos a respeito de seu nome. E como o processo de escolha do bispo é finalizado? Chega-se a uma lista tríplice, 3 nomes que a Nunciatura Apostólica, a Embaixada do Vaticano no Brasil, leva até a Congregação dos Bispos do Vaticano, e esta apresenta os 3 nomes selecionados ao Santo Padre. A escolha é livre. O Santo Padre escolhe quem ele quiser a partir das recomendações estabelecidas pela Nunciatura e pela Congregação dos Bispos. Afinal, é impossível o Santo Padre ter o conhecimento de realidades tão distantes a ele. Um ponto que é interessante observar agora, a partir do ano de 2025, é que o Papa Leão XIV, quando ainda era o cardeal Robert Prevost, ele era prefeito da Congregação dos Bispos, justamente a que tem esta responsabilidade. Então é de se acreditar que o Papa Leão terá bastante interesse neste tema quando chegar a hora de escolher e nomear bispos ao redor do mundo. E será que este processo de escolha de um bispo não poderia ser um tanto quanto modernizado, mudar, se atualizar? Eu penso que sim, que a Igreja deveria também debater a escolha de seus bispos, de como tornar este processo um tanto mais aberto quanto possível, mais claro, mais transparente quanto for possível. Eu vou testemunhar aqui uma situação para vocês entenderem o meu ponto de vista. Tem um bispo que, quando ele era sacerdote, eu tive a oportunidade de participar de algumas missas quando ele era pároco. E vou confessar, assim, uma decepção bastante forte, tanto quanto o cuidado com a liturgia que ele tinha, quanto por suas homilias, um tanto rasas. Mas isso é a minha opinião. E conhecendo um pouco o clero da minha diocese, vejo candidatos muito mais qualificados da mesma faixa etária, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, que poderiam ter sido muito bem escolhidos em seu lugar. E aí fica pairando essa dúvida, né? O que levou que o nome dele estivesse na lista tríplice e depois acabou ter sido escolhido pelo Papa? Enfim, uma observação prática sobre as consequências de este processo ser bastante sigiloso. Às vezes os candidatos que chegam na lista tríplice estão longe de ser os ideais. Para encerrar o vídeo, eu quero te convidar a assistir os conteúdos que eu já produzi sobre alguns bispos brasileiros. Eu já contei um pouco da trajetória de Dom Orani Tempesta, arcebispo, cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, ele que apresentou em junho a sua renúncia ao completar 75 anos, e o Papa Leão XIV confirmou
a sua presença ainda junto ao povo de Deus do Rio de Janeiro por mais 2 anos. Também contei aqui no meu canal um pouco da trajetória de Dom Adair Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, no estado de Goiás. Também falei sobre Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, e também sobre Dom Mol, futuro bispo diocesano de Santos, no litoral de São Paulo. Acompanhem lá estes conteúdos, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu tenho um recado importante para você que acompanha o trabalho aqui no YouTube. Você conhece a função Valeu? É uma maneira que você pode colaborar com os criadores de conteúdo aqui no YouTube. Logo ali abaixo do botão curtir, compartilhar, fazer o download, você pode clicar no botão Valeu. Vai abrir ali as opções de colaboração, começa com R$2 e pode chegar até R$500. No seu celular, você abre ali, escolhe o valor e vai te direcionar para o seu cartão de crédito cadastrado junto ao Google para que o processo seja finalizado. Considere esta possibilidade para ajudar o canal a crescer, a continuar produzindo vídeos, entrevistas, matérias sobre a nossa Igreja Católica. Muito obrigado por acompanhar este vídeo, espero que você tenha gostado. Considere compartilhar aí com as pessoas mais próximas a você, com os seus grupos de igreja, com seus familiares. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Até a próxima.